A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Uma saudação especial à Igreja Batista no Jardim Itatiaia, a qual eu tenho o privilégio de pastorear. Meu nome é Gaudilei Costa, sou pastor da Igreja Batista ali no Jardim Itatiaia, como já disse agora há pouco, e estou aqui para encerrar uma série de mensagens que eu tive a oportunidade de estar ministrando, de estar pregando nesses dias de pandemia, abordando o seguinte tema: o Deus que trabalha através da doença. Eu tive a oportunidade de estar ministrando a parte 1, a parte 2, a parte 3 dessa mensagem, e agora estarei ministrando a parte 4, que é a última parte, quando eu vou entregar dessa forma todo o conteúdo que Deus compartilhou comigo nesse tema, para que eu pudesse estar edificando a vida dos irmãos através da ministração dessa mensagem. Quando Deus falou comigo acerca desse tema, Ele me levou ali no livro de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 1 ao 14. Quando nós lemos ali os 14 versículos desse capítulo, nós encontramos ali a história do famoso comandante do exército sírio, Naamã. Um homem temido, um homem honrado, um homem respeitado dentro do seu reino, mas também um homem que carregava dentro do seu coração uma tristeza, uma melancolia, uma depressão profunda, causada em função de uma opressão que estava sobre a sua vida, em função de uma doença incurável que ele carregava. A palavra de Deus diz que Naamã, ele era um homem honrado, ele era um homem temido, mas ele era leproso. A doença que Naamã tinha era a lepra. E, queridos, a história de Naamã, ela poderia ter sido mais uma história que terminaria com um final triste e infeliz. A história de um homem que, diante de uma doença incurável, sofreu, sucumbiu e morreu. Mas, ao contrário de tudo isso, o que nós encontramos na palavra de Deus é a história de um homem que venceu pela fé no poder de Deus, pela fé em Deus. Um homem que mudou a história da sua vida através de um ato de fé. Um ato de fé pode mudar a história das nossas vidas. A história de Naamã, ao invés de ser uma história deprimente, uma história triste, se tornou uma história inspiradora, uma história encorajadora, uma história marcada pela superação, uma superação desenvolvida, estabelecida através da sua fé em Deus. Queridos, a história de Naamã, ela foi registrada na Bíblia e ela se tornou uma história poderosa de fé que, ao longo dos tempos, com certeza impactou o coração de muitas pessoas, inclusive os nossos corações nos dias de hoje. A história de Naamã não somente nos revela um homem que venceu pela fé, mas a história de Naamã também nos revela a existência de um Deus que trabalha através da doença, que trabalha através das adversidades. Mais especificamente, um Deus que trabalha através da doença. A história de Naamã nos mostra um Deus que permite a doença, para que Ele mesmo possa ser a cura para essa doença. E quando nós começamos a meditar na história de Naamã, Deus começou a ministrar no meu coração, falando ao meu coração que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que era conhecido como Deus de Israel, e hoje nós conhecemos esse Deus como Deus Todo-Poderoso, Ele trabalha através da doença para estabelecer propósitos restauradores na vida das pessoas. Às vezes Deus permite que uma pessoa fique doente ou uma multidão de pessoas seja oprimida por uma espécie de doença, um tipo de doença, para que Ele, através daquela situação, possa estabelecer propósitos restauradores na vida de uma pessoa ou de uma multidão de pessoas. Deus não queria apenas curar Naamã fisicamente. Deus queria restaurar espiritualmente a vida de Naamã. Deus queria restaurar no coração de Naamã uma fé verdadeira num Deus verdadeiro. E eu penso que, assim como Naamã viveu essa experiência com o Deus que trabalha através da doença, nós também estamos vivendo essa experiência nos dias de hoje. E trazendo a aplicação desse texto para as nossas vidas hoje, eu já tive a oportunidade de estar ministrando já em 3 partes essa mensagem, e eu quero aqui apenas fazer uma retrospectiva rápida do que já foi ministrado. Na parte 1 dessa mensagem, eu tive a oportunidade de estar ministrando que o Deus que trabalha através da doença, Ele trabalha
para abrir áreas da nossa vida, né? E a primeira área da nossa vida que ele precisa abrir muitas vezes para estabelecer propósitos restauradores em nossas vidas são os nossos olhos. Deus trabalha através da doença para abrir os nossos olhos. Na parte 1 eu falei sobre isso, comentando que o Deus que trabalha através da doença, ele trabalha para abrir os nossos olhos para que possamos ver as pessoas de fé que muitas vezes ele levanta e coloca ao nosso lado, mais especificamente dentro da nossa casa, para que essas pessoas sejam instrumentos em suas mãos, a fim de que ele possa gerar em nossos corações, através da vida dessas pessoas, ele possa gerar fé, esperança nele, em nossos corações. Naamã foi um homem que aprendeu a confiar em Deus, a crer em Deus, através da fé que estava presente na vida de uma menina que ele levou para dentro da sua casa. E através da vida dessa menina, ele começou a aprender o que é ter fé e esperança em Deus. O Deus que trabalha através da doença também abriu os olhos da menina. Como serva de Deus, ela precisava abrir os seus olhos para olhar para Naamã com compaixão, com perdão, e assim ser um instrumento de Deus na vida daquele homem, levando para aquele homem a mensagem da cura, a mensagem da restauração em Deus. No capítulo 2, nós falamos do Deus que trabalha através da doença, abrindo as nossas bocas, ou abrindo a nossa boca, para que nós possamos primeiramente testemunhar da nossa fé, falarmos da nossa fé nele e assim contagiarmos outras pessoas. Deus também trabalha através da doença para abrir a nossa boca no sentido de nos fazer de nós portadores de boas notícias, e também para que nós possamos abrir as nossas bocas a fim de que possamos compartilhar os nossos problemas e recebermos a devida ajuda das pessoas que nos cercam. No capítulo 3, nós comentamos que o Deus que trabalha através da doença, ele trabalha através da doença para abrir os nossos ouvidos e a nossa mente, para que possamos ouvir a sua voz, entender o seu recado, as suas instruções, entendermos que muitas vezes nós estamos errados e ele está certo, e nós precisamos muitas vezes mudar o rumo e a direção dos nossos passos para que ele possa realmente entrar com vitória, restauração e cura na nossa vida. Agora, encerrando essa mensagem, eu quero comentar sobre o Deus que trabalha através da doença, abrindo o nosso coração, para que possamos aprender a dar o devido valor à perseverança. A perseverança como uma virtude, como um instrumento de vitória, no processo de vitória que Deus tem na nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração para aprendermos o valor da perseverança no processo da vitória que Deus tem para operar em nossas vidas. Foi isso que Naamã aprendeu, queridos, no final da sua caminhada, que ele precisava perseverar para conseguir alcançar a vitória que ele tanto almejava obter sobre a enfermidade que estava oprimindo a sua vida. Naamã, ele aprendeu que perseverar, primeiro, Naamã aprendeu que perseverar é não desistir quando as coisas ficam difíceis e quando os nossos planos não acontecem da maneira como nós esperávamos que eles acontecessem. Naamã, ele se deparou com um momento de dificuldade que o confrontou. Quando o profeta Eliseu disse que ele teria que dar 7 mergulhos no Rio Jordão, aquilo confrontou duramente o seu coração e ele pensou em desistir. Quando as coisas às vezes ficam difíceis para nós, quando elas fogem ao nosso controle ou elas acontecem de uma maneira que contradizem aquilo que nós esperávamos, nós pensamos muitas vezes em desistir. Queridos, com a pandemia, com certeza muitas coisas ficaram muito mais difíceis na nossa vida. Ficou mais difícil para muitas pessoas trazer o pão para dentro da sua casa, colocar o pão, colocar o alimento na sua mesa. Com certeza, com a pandemia, ficou muito mais difícil para muitas pessoas manterem o fervor espiritual, por não estarem mais tendo a oportunidade de estarem indo a um templo, recebendo a palavra de Deus, sendo ministrados e encorajados através da comunhão de fé com seus irmãos em Cristo. Com certeza, manter o fervor espiritual, manter a fé acesa, para muitos se tornou uma tarefa mais difícil em períodos de pandemia. Mas eu quero dizer para você, querido, é nesse momento que nós temos que perseverar. Não podemos desistir porque as coisas ficaram difíceis. Às vezes, quando o nosso casamento fica difícil, nós queremos desistir do nosso casamento. Às vezes, quando o nosso emprego, a situação dentro do nosso local de trabalho fica difícil, nós queremos desistir do nosso emprego.
E Naamã, quando as coisas ficaram difíceis no seu processo de cura, ele pensou em desistir da sua cura. Queridos, mas nós não podemos desistir. Se Naamã desistisse, ele seria, vamos dizer assim, um personagem de uma história de alguém que nadou e morreu na praia. Ou seja, desistiu muito próximo de alcançar a vitória. Vamos dizer assim que ele já tinha percorrido 90% do trajeto. Faltavam apenas mais 10% para ele alcançar a vitória, ou seja, já no final, com a mão no prêmio, ele estaria desistindo. Queridos, nós não vamos desistir porque as coisas ficaram difíceis em função da pandemia, porque a nossa vitória está próxima, porque nós já estamos bem próximos de ver a vitória de Deus se materializando na nossa vida. Assim como a vitória na vida de Naamã estava muito próxima dele, no momento em que ele pensou em desistir, assim também a sua vitória está muito próxima de ser revelada, de ser manifestada, de ser concedida a você nesse tempo. Porque, queridos, no momento em que nós mais estamos próximos da nossa vitória, é o momento em que nós mais somos tentados a desistir. Naamã, ele descobriu, ele entendeu que perseverar é não desistir quando as coisas ficam difíceis. É não desistir quando as coisas ficam difíceis. Queridos, não é porque as coisas ficaram mais difíceis que nós vamos desistir. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Só alcança a promessa quem persevera. Só alcança a promessa quem não desiste de lutar, quem não desiste de perseverar. A perseverança é a marca dos vitoriosos. A perseverança muitas vezes será o divisor de águas entre aquele que ganha e aquele que perde, entre aquele que triunfa e aquele que fracassa. O final da São Silvestre de 2019, com certeza, foi um dos finais mais enigmáticos e mais inesperados de todos os tempos, em toda a história da São Silvestre no Brasil. Eu acredito assim. Queridos, a São Silvestre de 2019, ela já tinha praticamente definido ali nos últimos minutos finais quem seria o campeão da prova. Um atleta de Uganda chamado Jacob Kipilimo, ele estava já praticamente com a vitória ganha, até os 1,5 m, 2 metros finais da prova, ele estava com a vitória ganha, mas faltando 2 metros para ele cruzar a linha de chegada, um atleta do Quênia, chamado Kibiwott Kandie, ele simplesmente deu um sprint final e venceu a prova. Por que que ele venceu e aquele que estava na frente, que já tinha, vamos dizer assim, o reconhecimento de todos à sua volta como o ganhador da prova, acabou perdendo? Por quê? Porque aquele atleta que estava ali aparentemente derrotado, fracassado, ele perseverou. E aquele que estava à frente relaxou. Aquele que relaxou, perdeu. E aquele que perseverou, ganhou. A vitória da São Silvestre de 2019 foi a vitória da perseverança. O homem que estava ali, correndo atrás, ninguém estava falando do nome dele, ninguém mais o considerava apto ou, vamos dizer assim, ou em condições de vencer aquela prova, mas ele venceu porque perseverou. E este resultado final desta prova traz uma mensagem para nós como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. A mensagem é a seguinte: quem persevera alcança a vitória, quem relaxa acaba fracassando. Quantos crentes estão relaxando? Estão relaxando na sua vida espiritual, estão relaxando no amor, estão relaxando em relação ao propósito de viver em santidade, estão relaxando em relação ao propósito de buscarem a consagração de vida, de alimentarem a sua vida espiritual, mantendo acesa a lamparina da fé, colocando azeite na sua lamparina para que a sua chama ou a chama da sua fé fique firme em tempos de prova. Quantos estão relaxando em relação a esses propósitos?
como as 5 virgens imprudentes, que por serem virgens achavam que já estavam, vamos dizer assim, com seu lugar garantido à mesa do noivo, e não foi assim que aconteceu. Elas relaxaram, não colocaram azeite na sua lamparina e ficaram de fora da festa do noivo, ficaram de fora. Quantos crentes queridos poderão ficar de fora das bodas do noivo porque estão relaxando na sua vida espiritual, estão relaxando na sua busca pelo Senhor? Começaram bem, começaram fervorosos, começaram preocupados em buscar a Deus na palavra, desenvolvendo uma vida de oração, mas com o passar dos dias, com o passar dos tempos, começaram a relaxar e assim estão prestes a perder a vitória. Queridos, a vitória é de quem persevera. Naamã perseverou e alcançou a vitória. Ele foi tentado a desistir, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Naamã também compreendeu que perseverar é desenvolver uma ação repetitiva. Perseverança é uma ação constante e firme em praticar de forma repetitiva aquilo que agrada o coração de Deus. Naamã aprendeu isso. Ele aprendeu que vale a pena perseverar, praticando de forma repetitiva aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que Deus considera importante. A orientação de Deus para Naamã foi a seguinte: dê 7 mergulhos no Rio Jordão. No momento ele não havia entendido, ele não havia recebido muito bem essa orientação, porque para ele não tinha muito sentido, mas como foi Deus que mandou, ele simplesmente entendeu que ele tinha que fazer, e era uma atitude repetitiva. Ele teve que praticar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até que o milagre chegasse sobre a sua vida. Queridos, muitas vezes nós temos como cristãos que praticar aquilo que agrada o coração de Deus de forma repetitiva. Temos que ser repetitivos na prática do amor, na prática do perdão, na prática da obediência à palavra. Temos que ser repetitivos naquilo que agrada o coração de Deus. E muitas vezes, queridos, nós temos que entender que perseverar é continuar fazendo aquilo que Deus quer, ainda que aparentemente nós não estejamos vendo nada acontecer. Ainda que aparentemente nós não estejamos vendo nada acontecer, estamos praticando e de repente a gente olha à volta e diz, mas aparentemente nada está acontecendo. E é nesse momento que nós nos sentimos tentados a desistir também. E Naamã, queridos, com certeza, quando ele deu ali 6 mergulhos naquele rio e nada aconteceu, com certeza ele ficou pensando, mas será que vale a pena eu continuar mergulhando nesse rio? Já dei 1, 2, 3, 4, 5, 6 mergulhos e nada aconteceu. Mas quando ele deu o 7º mergulho, o milagre aconteceu. A vitória chegou na sua vida. Muitas vezes é assim conosco, queridos. Muitas vezes acontece da mesma forma com a gente. Às vezes nós estamos perdoando novamente alguém que não nos perdoa. Novamente nós estamos tendo que perdoar alguém que quando a gente erra, não nos perdoa, não age conosco da mesma maneira como nós agimos para com ele. Novamente nós estamos sendo honestos, justos, íntegros em meio a uma geração de pessoas que aparentemente não valoriza agir dessa forma. Mas eu quero dizer para você, por trás da sua atitude constante e perseverante, existe uma ação silenciosa de Deus sendo desenvolvida para desencadear a tua vitória, para desencadear a tua bênção e o teu milagre. Queridos, quando chegou o 7º mergulho, o milagre de Deus também chegou sobre a vida de Naamã. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, que está recebendo essa palavra via internet, via YouTube, o 7º mergulho de Deus também vai chegar na tua vida. E quando esse 7º mergulho chegar, saiba de uma coisa, ele chegará com milagre. Ele chegará com mudança, ele chegará com transformação, ele chegará com vitória de Deus sobre a sua vida. Assim como teve o 7º mergulho para Naamã, também vai ter o 7º mergulho na tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, vale a pena perseverar. Persevere em continuar casada, persevere em continuar casado.
Mas pastor, o meu marido, ele age assim, ele faz assim. Persevera, persevera, persevera em crer que ele vai mudar, persevera em crer que ela vai mudar, persevera em continuar firme no seu casamento, persevera em continuar firme na igreja onde Deus te colocou, persevera em estar ali, sendo instrumento nas mãos de Deus, sendo uma bênção que Deus está usando para abençoar outras vidas. Permaneça firme na sua posição, aonde Deus te colocou, permaneça ali. Como crentes, queridos, nós temos que perseverar em não nos deixarmos influenciar pelos erros daqueles que estão fracassando na fé. Por que muitos crentes estão fracassando na fé? Porque estão olhando demais para o erro dos outros. Eu estou dentro da igreja e muitas vezes estou olhando para o meu irmão que está deixando de ter compromisso com Deus. E muitas vezes eu estou observando demais a falta de compromisso do outro, a falta de cuidado do outro, a falta de fé do outro. E daqui a pouco, quem está sem compromisso com Deus, quem está sem fé em Deus, sou eu, porque eu estou olhando demais para o erro do outro, ao invés de olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, nós não podemos ficar olhando somente para os erros dos outros. Ao invés de ficarmos olhando para os erros dos outros, vamos olhar para os nossos erros e consertá-los diante de Deus. Ficar olhando para a falta de compromisso do outro, ficar olhando para a falta de fé do outro, ficar olhando para os erros do outro, somente vai nos levar a errar também. Nós temos que entender que todos que estão caminhando na fé, eles estão sujeitos a errar. E se nós ficarmos olhando e valorizando demais o erro, nós também erraremos. Queridos, nós precisamos perseverar em continuarmos firmes quando à nossa volta muitos já caíram. Não é porque o outro caiu no pecado, não é porque o outro caiu de alguma maneira diante do pecado que você precisa cair também. Nós podemos permanecer em pé num tempo em que muitos estão caindo. Um exemplo que me chama muito a atenção, que é marcante na Bíblia, é o exemplo de Caleb. Quando nós olhamos ali no livro de Josué, no capítulo 14, no versículo 7, Caleb ele diz algo interessante para Josué, quando ele está pedindo a parte da sua herança. Ele diz o seguinte: 40 anos eu tinha, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a espiar a terra, e eu lhe trouxe a notícia como senti no meu coração, porém os meus irmãos que foram comigo fizeram derreter o coração do povo. Porém eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Porém eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ele perseverou no momento em que muitos desanimaram, no momento em que muitos se corromperam diante do medo, diante da incredulidade, ele permaneceu firme. Queridos, Caleb, naqueles 40 anos de deserto, ele viu muitos dos seus irmãos caírem diante da murmuração, da prostituição, da reclamação, da idolatria. Mas por que ele não caiu? Porque ele tinha no seu coração uma fé em Deus que lhe dizia o seguinte: Caleb, você não vai cair, sabe por quê? Porque você foi chamado para ser fiel a Deus. Você foi chamado para ser fiel a Deus. Ele tinha uma fé que falava com ele sobre fidelidade a Deus. Eu quero perguntar a você, a sua fé, a fé que você carrega no seu coração, o que ela tem dito para você acerca de fidelidade a Deus? Você carrega dentro de você uma fé que fala com você sobre fidelidade ao Senhor? Queridos, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, ela precisa falar conosco sobre fidelidade em momentos de deserto, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de decepção com pessoas, em momentos de pandemia, de epidemia, de pestilência, de doença. A nossa fé precisa falar conosco sobre fidelidade a Deus. Nós precisamos, como Caleb, perseverar em seguir ao Senhor em tempos de adversidade. Aquele que persevera, vence.
Aquele que persevera alcança a vitória. Naamã, ele perseverou. Ele perseverou no momento em que as coisas ficaram difíceis, no momento em que os seus projetos ou os seus planejamentos não aconteceram da maneira como ele esperava que acontecesse. Ele perseverou desenvolvendo de forma repetitiva a ação que Deus determinou que ele praticasse. E ao final da sua obediência e da sua perseverança em praticar aquilo que Deus determinou que ele fizesse, ele alcançou a vitória. Eu quero dizer para você, querido, o mesmo Deus que agiu na vida de Naamã, dando a ele a vitória sobre aquela doença, sobre aquela enfermidade que o oprimiu durante um bom tempo da sua vida, é o mesmo Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus que está trabalhando para nos abençoar hoje. Se nós perseverarmos agora, não desistindo de estar na presença de Deus, não desistindo de orar, não desistindo de buscar a face do Senhor, permanecendo firmes na presença do Senhor em obediência à sua palavra, eu vou dizer para você, queridos, nós vamos ver essa doença sendo removida das nossas vidas e nós vamos receber a vitória que Deus tem para nós. O Deus que trabalha através da doença é o mesmo Deus que permite a doença, ele age no sentido de mostrar que o mesmo Deus que permite a doença é o Deus que remove a doença. É o Deus que tem poder sobre todas e quaisquer enfermidades e doenças que vêm sobre a vida dos seres humanos. É aquele que age para abençoar aqueles que nele depositam a sua fé e a sua confiança. A sua confiança hoje está em quem? Está em Deus ou está nos homens? Você está esperando a vitória das mãos de quem? Das mãos de Deus ou das mãos dos homens? Com quem você está mais comprometido? Com a vontade dos homens ou com a vontade de Deus? Naamã, ele teve que se comprometer com a vontade de Deus, mesmo no momento quando ele não entendia claramente o porquê Deus estava agindo da maneira que ele agiu na vida dele. No momento em que ele recebeu a instrução de dar 7 mergulhos no Rio Jordão, com certeza ele não entendeu claramente o porquê que Deus estava agindo daquela forma. Mas mesmo sem entender, ele acreditou. Ele colocou a sua fé acima da sua capacidade de entender. Ele não quis entender para crer. Ele preferiu crer para entender depois. Existem muitas coisas que nós não entendemos, queridos. E não adianta você querer entender. Então, no momento em que você não conseguir entender, é melhor você crer em Deus e fazer a sua vontade. E depois você vai entender. Depois você vai entender. Porque Deus trabalha de formas misteriosas, mas Ele trabalha para nos abençoar. Ele trabalha para nos levar para mais perto dEle. Então eu quero encerrar essa mensagem, que é a última parte dessa série de mensagens que nós tivemos a oportunidade de estar ministrando nesse tempo de pandemia, declarando que o Deus que trabalha através da doença, Ele trabalha para abrir os nossos corações, para que nós possamos entender o valor da perseverança no processo da nossa vitória. Nós precisamos perseverar, é tempo de perseverar. Persevere naquilo que agrade o coração de Deus, persevere no amor sacrificial, persevere na fidelidade, persevere na obediência à palavra, persevere na busca pelo Senhor através da oração, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, porque do céu Ele vai te ouvir. Queridos, uma coisa nós não podemos abrir mão dela nesse tempo, que é a busca pelo Senhor. Nós não podemos, queridos, dar a Deus a desculpa de que nós não estamos buscando porque estamos fracos ou oprimidos, porque Deus não aceita esse tipo de desculpa. E sabe aonde eu vejo na palavra de Deus que Ele nos revela isso de forma muito clara? Ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo o seguinte: mesmo cansado, mesmo oprimido, eu não vou te isentar da responsabilidade da busca. O texto não diz assim, porque você está cansado e oprimido, eu vou buscar você. Não, ele está dizendo, cansado e oprimido, vinde a mim. Cansado e oprimido, vinde a mim. Ou seja,
Se você está cansado, se você está oprimido, a responsabilidade de buscar a Deus é sua. Deus não vai facilitar as coisas para você porque você está cansado ou oprimido. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, a parte de Deus é nos aliviar, é tirar dos nossos ombros todo o peso, todo o fardo, toda a angústia. Mas a nossa responsabilidade é buscá-lo, ainda que cansados e oprimidos, a responsabilidade de buscar é nossa. Então, querido, eu quero encerrar essa palavra dizendo ao seu coração: persevere em buscar a Deus. Ainda que você esteja cansado e oprimido, persevere em buscar o Senhor, porque com certeza você não vai se decepcionar. Na sua busca, Deus se revelará a você como um Deus de milagres, como um Deus que honra aqueles que o buscam. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.